Você já parou para pensar no que está por trás da cor escura e hipnotizante da Coca-Cola? Por trás daquele líquido aparentemente inofensivo, há um ingrediente chamado caramelo quarto, um corante artificial que carrega consigo mais mistérios do que a maioria imagina. Classificado como possivelmente cancerígeno pela OMS, ele passa despercebido nos rótulos, enquanto o consumo segue desenfreado. Não é curioso como algo tão presente no nosso dia a dia pode ter segredos tão inquietantes? O que pouca gente sabe é que o caramelo quarto não está apenas na Coca-Cola, mas também em vários outros alimentos que você talvez consuma sem pestanejar. E o pior, a falta de regulamentação e transparência faz com que você nem saiba o quanto está ingerindo. Mas será que é possível mudar isso? Existem alternativas mais seguras e escolhas mais conscientes, e você está prestes a descobri-las. Vamos abrir juntos os bastidores desse tema polêmico. Se você é fã de Coca-Cola ou qualquer outro refrigerante escuro, já parou para pensar no que dá à bebida aquela cor tão característica? Pois bem, o vilão por trás dessa tonalidade marcante é o famoso caramelo quarto. Ele pode soar inofensivo, afinal, caramelo nos remete à doçura das balas, certo? Mas, na realidade, estamos falando de um corante artificial produzido a partir do aquecimento de açúcares em processos químicos envolvendo amônia ou sulfitos. Essa combinação cria uma substância que é bem longe de ser doce, ainda que faça parte do ingrediente secreto de muitos produtos que consumimos sem pestanejar. Além dos refrigerantes, ele está presente em molhos como o shoyu e até em alguns tipos de cervejas escuras. Curioso, não? Agora, imagine o seguinte cenário: você está no supermercado, passando os olhos pelas prateleiras de bebidas. Você vê Coca-Cola, Pepsi e outros refrigerantes que disputam seu paladar. O que muitos não sabem é que, dentro dessas garrafas, há uma dose generosa de caramelo quarto, um detalhe que passa despercebido até pelos consumidores mais atentos. Mas não se engane, o nome técnico dele é em 150D. Complicado, né? Isso só reforça como a indústria alimentícia muitas vezes esconde informações sob siglas e códigos que não fazem parte do nosso dia a dia. Quando você aprende isso, a próxima ida ao mercado já se torna uma experiência totalmente diferente. E o caramelo quarto não se limita apenas às bebidas. Esse corante é quase onipresente em produtos que você talvez nem associe a ele, como sobremesas industrializadas ou até certos tipos de pão de forma. Aqui vai um exemplo prático. Aquele hambúrguer que você pediu na lanchonete pode ter um molho barbecue com uma pitada de caramelo quarto para garantir aquela aparência apetitosa. Agora, imagine quantas vezes você já consumiu isso sem sequer perceber. Não é curioso como algo tão pequeno pode estar tão inserido em nossa rotina sem chamar a atenção? Por fim, refletir sobre o que realmente estamos consumindo é um exercício poderoso. Quando aprendemos a questionar o que está por trás de ingredientes como o caramelo quarto, começamos a enxergar o mundo dos alimentos com olhos mais críticos. Afinal, nem tudo que é bonito e brilhante por fora é saudável por dentro, certo? Mas será que o problema se limita apenas à composição química desse corante? Acredite, a questão vai muito além disso, especialmente quando entramos no território das possíveis consequências para a saúde. Quando falamos de saúde, o caramelo quarto já acende um sinal de alerta bem vermelho. Esse corante, tão comum em refrigerantes como a Coca-Cola, carrega um composto chamado 4-metilimidazol, ou 4-Mi para os íntimos. O detalhe é que essa substância foi classificada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como possivelmente cancerígena em 2012, com base em estudos feitos em animais. A palavra possivelmente pode até soar reconfortante, mas será que é mesmo? O problema é que ainda não há estudos conclusivos em humanos. Enquanto isso, continuamos consumindo refrigerantes e outros produtos com caramelo quarto como se não houvesse amanhã. Assustador, não? Agora, pare para pensar. Quantos refrigerantes você já tomou sem imaginar que, junto com o sabor, estava ingerindo também um possível risco para a sua saúde? Estudos em animais mostraram que o 4-Mi pode levar ao desenvolvimento de tumores em algumas condições específicas. E embora ninguém esteja dizendo que um copo de Coca-Cola vai te causar câncer, o consumo frequente pode ser uma roleta russa silenciosa. Não é à toa que alguns países já começaram a repensar a presença do caramelo quarto em alimentos e bebidas. A pergunta que fica é: por que ainda não falamos disso com mais seriedade por aqui? Mas calma, não precisa correr para jogar todos os refrigerantes da geladeira fora, ainda. A questão principal é a falta de clareza sobre os reais efeitos do 4-Mi em humanos. Enquanto não temos respostas definitivas, cabe a cada um decidir o quanto está disposto a arriscar. Imagine que você está numa festa e alguém te oferece uma bebida. Saber o que há por trás daquele líquido escuro pode te fazer pensar duas vezes antes de aceitar. Afinal,
Cuidar da saúde não é sobre evitar tudo, mas sobre tomar decisões conscientes. Concorda? E se você acha que o caramelo quarto é só mais uma polêmica exagerada, vale lembrar que o impacto acumulativo dessas substâncias em nosso corpo ainda é pouco estudado. Será que vale a pena esperar décadas até que os cientistas tenham certeza dos riscos? Ou seria melhor começar a prestar atenção agora, enquanto ainda podemos escolher o que colocar no nosso prato, ou no nosso copo? E por falar em escolhas, como saber o quanto desse corante estamos realmente consumindo? No caso do caramelo quarto, os especialistas estabeleceram um limite considerado seguro, 0,05 mg por quilo de peso corporal. Parece pouco, né? Mas, considerando que refrigerantes como a Coca-Cola são populares em todo o mundo, será que dá para confiar que estamos dentro desse limite? A verdade é que a quantidade presente em cada produto pode variar bastante, e o pior, muitas vezes, nem sabemos ao certo quanto estamos ingerindo. É quase como dirigir no escuro sem saber se há um buraco à frente. Agora pense comigo, se você pesa 70 quilos, o limite seria algo em torno de 3,5 mg por dia. Até aí, tudo bem. O problema é que essa informação raramente está clara nos rótulos dos produtos. Então, como calcular se você tomou um refrigerante ou dois e ultrapassou o recomendado? É um pouco como estar numa maratona sem saber onde fica a linha de chegada. Esse desconhecimento coloca o consumidor em uma posição de desvantagem, já que confiar cegamente na indústria pode sair caro para a saúde. Mas como fazer escolhas mais conscientes? Uma dica prática é diversificar suas opções de bebida. Ao invés de encher o carrinho com refrigerantes, que tal apostar em chás gelados naturais ou sucos de frutas sem aditivos? Não estamos dizendo para banir a Coca-Cola da sua vida, afinal, ninguém é de ferro, mas moderar o consumo já é um passo importante. Substituições simples podem fazer uma grande diferença ao longo do tempo. Imagine trocar o refrigerante do almoço por uma água com gás e limão, uma alternativa refrescante e livre de corantes. Ainda assim, o maior desafio continua sendo a transparência. É justo que nós, consumidores, sejamos mantidos no escuro sobre algo tão relevante? Essa falta de informação nos rótulos nos deixa vulneráveis, confiando apenas no bom senso de grandes empresas. E se não sabemos ao certo quanto estamos consumindo, como podemos ter controle? Talvez a questão não seja apenas sobre o quanto ingerimos, mas sobre o porquê de não termos acesso fácil a esses dados. E quando olhamos mais de perto, encontramos outra barreira: a falta de regulamentação rigorosa. No Brasil, a regulamentação alimentar ainda deixa muito a desejar quando falamos de transparência. O caso do caramelo quarto é um exemplo clássico. Apesar de ser amplamente utilizado em refrigerantes como a Coca-Cola, as embalagens raramente indicam a quantidade exata desse corante presente no produto. Para um consumidor atento, isso soa como um verdadeiro enigma. Afinal, como tomar decisões conscientes sobre saúde se não sabemos o que estamos consumindo? É como entrar em um jogo sem conhecer as regras. A chance de sair perdendo é alta. Agora, pense nas prateleiras do supermercado. Quantos produtos você já comprou confiando apenas em rótulos genéricos como contém corantes artificiais? Sem números claros ou detalhes específicos, ficamos à mercê da indústria. Países como os Estados Unidos e membros da União Europeia já começaram a implementar medidas para exigir mais informações nos rótulos, enquanto por aqui seguimos engatinhando nesse sentido. Isso não só prejudica a saúde pública, mas também enfraquece o direito básico do consumidor de saber o que está colocando no carrinho. E por que essa falta de regulamentação é tão problemática? Porque sem limites claros e fiscalização adequada, a indústria alimentícia tem liberdade para usar o caramelo quarto em níveis que podem variar de marca para marca. Essa incerteza cria uma lacuna que deveria ser preenchida por políticas públicas rigorosas. Imagine o impacto positivo de uma lei que obrigasse os fabricantes a detalhar nos rótulos as quantidades exatas de corantes como em 150D. Isso permitiria que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico, avaliasse melhor suas escolhas alimentares. Mas será que a solução é só apertar o cerco regulatório? Talvez não. Afinal, mudar a legislação é um processo lento e cheio de burocracias. Enquanto isso, iniciativas mais imediatas, como campanhas educativas e incentivos à transparência voluntária, poderiam transformar a relação entre consumidores e marcas. Seria um começo promissor, mas será que é o suficiente para equilibrar essa balança tão desigual? Talvez a resposta esteja em medidas ainda mais inovadoras, como substituições estratégicas por alternativas naturais. Agora que você sabe o que está por trás da famosa cor escura dos refrigerantes como a Coca-Cola, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Continuar consumindo sem questionar ou começar a investigar mais o que vai parar no seu copo? Lembre-se,
Pequenas mudanças no dia a dia podem ter um impacto gigantesco na sua saúde. Será que não é hora de pensar mais na qualidade do que você consome e menos no hábito automático de escolher o mais conveniente? A sua decisão hoje pode inspirar outros a fazerem o mesmo. Que tal compartilhar esse conhecimento, abrir o debate e transformar suas escolhas alimentares? Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui estamos sempre prontos para trazer informações que realmente importam e podem mudar a sua vida.